Não, essa é a pergunta do milhão, não é? Eu acho que, no fundo, reconhecer essas assimetrias, essas desigualdades, essas relações de poder prévia que, em grande medida, também fazem com que nós sejamos quem nós somos, não é? Reconhecer efetivamente os perigos para a democracia que essa maneira de existir no mundo coloca para nós, né? Então, efetivamente, eu estou de perfeito acordo que esse é o problema, não é? E não tem, para esse problema, a gente não tem efetivamente uma resposta definitiva, não é? O que é possível fazer é chamar atenção, enfim, para as formas de ação política já existentes no presente, né? Eu acho que a Butler, o Foucault, mesmo a Hannah Arendt, eles não eram pensadores da política no sentido normativo, no sentido que eles dissessem, não, olha, a boa política deve ser assim. Eles eram pensadores da política no seu caráter, eles são pensadores da política no seu caráter de instantaneidade, como acontecimento que rompe na cena pública cotidianamente, constantemente. Não é? Então, pensar a política tal como ela acontece, a Butler tem feito muitíssimo isso, não é? Tanto, assim, por exemplo, as reflexões que ela teve ao longo dos anos 10, 12, 13, 15, né, sobre todas o Occupy Wall Street, sobre Indignado, sobre Primavera Árabe, etc. Você pensar esses acontecimentos da política, pensar a sua significação, né, o que está envolvido no agir político, no reunir-se, quais são os efeitos de democracia, de politicidade, que são intrínsecos ao unir-se, ao reunir-se, ao falar conjunto, ao designar metas de ação conjunta. Quer dizer, são esses pensadores que estão tentando justamente entender como é que operam os processos de resistência e que são justamente processos de resistência em relação aos processos de sujeitamento, né? O Foucault reflete muito a partir da psicanálise, a partir da própria língua francesa, onde o sujet, le sujet assujetti, né, o sujeito assujeitado, mas também aí o processo de subjetivação, que é o processo de elaboração, que é o processo de transformação de si dos outros, não é? A partir de toda uma carga histórica que nos perpassa, que nos vem, que nos é dada, que sobrevém, inclusive. Então, nenhum desses autores tem a fórmula da boa política, eles nunca quiseram ter a fórmula da boa política, muitas vezes por isso eles nem são considerados como pensadores da política, mesmo a Hannah Arendt, e no entanto me parece que nesse nível micro, que é o nível das práticas, me parece que ali justamente, com linguagens diferentes, eles têm uma concepção a respeito do agir político e da capacidade de inovação, de problematização e de crítica. Interessantemente, nenhum desses três autores incorporou esse elemento que você mencionou, que é o conceito de emancipação. Nenhum dos três autores, mesmo a Hannah Arendt, quando pensa a figura da revolução, ela não pensa a figura da emancipação. O Foucault é muito claro a esse respeito e a Butler também. A Butler na esteira do Foucault. Me parece que eles todos compreenderiam, não sei se correto ou incorretamente, que a noção de emancipação pressuporia uma espécie de teleologia, ou de telos, de destinação da ação política, até o ponto em que as contradições políticas pudessem sanar e a figura do homem emancipado pudesse advir. Todos esses pensadores são muito preocupados também, vamos dizer, com as desilusões dos processos revolucionários, né? A Butler, por exemplo, ela vai fazer toda uma crítica da noção de patriarcado, que ela vai considerar como excessivamente genérica e supondo, portanto, também uma alternativa emancipada totalizadora
para além, enfim, das tensões entre as relações de poder. E eu acho que esses três autores eles têm uma outra maneira de pensar a praxis política que não passa pela figura da emancipação. Só um rapidinho, André. Então, assim, a ideia da emancipação eu trouxe de um outro autor, que é o Christophe Dejour, né, que ele jamais acredita numa emancipação, como você falou, como algo que nós vamos atingir, mas como um objetivo. Como a gente fala em psicanálise e também como uma questão de saúde, como um objetivo. O Foucault vai pensar aí na figura de um trabalho sobre si, sobre o outro. A Butler vai introduzir a figura da crítica de maneira muito similar. A Hannah Arendt vai pensar essa ideia de que, enfim, a partir da reunião de uma pluralidade de agentes, o novo sempre advém. E o novo é imprevisível. Obrigado. Eu queria até aproveitar a referência da pergunta anterior do Laerte sobre emancipação, né? E também, André, voltar à tua referência ao Dardot e o Laval que você citou durante uma das suas falas. Me parece que está ali presente nos escritos do Dardot e do Laval a ideia da emancipação, sim, não é verdade? E parece que a ideia deles permanente é de que a superação da crise democrática ela teria que vir por uma revolução, né? Eu queria perguntar para você, se a gente concorda com isso, como é que seria essa revolução, né? Ela é uma coisa que vem por uma ruptura necessária, a partir de grandes quebras, né, do processo econômico ou mesmo do processo social, ou se é uma coisa que eventualmente vem uma luz e é uma construção que era lenta, ela é evolucionária, é uma revolução evolucionária e não necessariamente construída por uma via de ruptura. Como é que você vê? É uma transição ou não é uma transição? Ela vem porque ela vem a partir de uma quebra. E uma pergunta derivada também, André, que eu queria fazer é, ao longo dessas leituras, né, que você pega no Dardot, na Wendy Brown, no Castoriadis, me parece que vem pouco a ideia do processo de inovação. Quer dizer, na verdade, por exemplo, quando você lê esse último livro do Common, né, deles dois, se faz pouca referência a uma transição para uma democracia a partir do processo econômico, né? Ele quase que, eu estou fazendo uma caricatura, mas ele quase que ironiza a possibilidade de uma transformação a partir de um processo cada vez mais agressivo de tributação sobre os ricos. Ele acha que isso é uma coisa que aparentemente não é a via que ele imaginaria como a ideal, né? Se isso for verdade, como é que a gente pode imaginar uma transição que seja pela via social, de autonomização, de emancipação, e se isso venha, como é que fica o processo de inovação tecnológica nisso? Será que é possível também imaginar um processo contínuo de inovação tecnológica que seja bottom-up? Assim, eu me debrucei mais sobre aquele livro dos dois, que é A Nova Razão do Mundo, né? Onde eles fazem uma análise muito extensa do neoliberalismo. O comum, ali efetivamente, eles, para além de uma análise do neoliberalismo que eu acho que está pressuposta, eles efetivamente introduzem, enfim, essa ideia de construção de um campo do comum, e aí por aí eles introduzem a política e introduzem, sobretudo, essa figura da revolução, que vem da tradição marxista, à qual os dois estão mais vinculados, sobretudo o Dardot, né, mais o Dardot que o Laval, né, eu diria isso, que vem efetivamente de uma tradição marxista, mas de um marxismo que vai se repensar a partir de um diálogo com vários autores, para o nosso caso que interessa aqui, sobretudo Michel Foucault, né? Então, há na França um certo hibridismo conceitual, hibridismo teórico entre marxismo e pensamento genealógico do poder, de origem Foucaultiana. Isso tem que ver com a raiz das relações entre Foucault e o Althusser. Então, não é de todo estranho que isso esteja presente, por exemplo, na França, mas não esteja presente nas derivações norte-americanas do pensamento de Foucault, como, por exemplo, a Wendy Brown,
né? Lá não tem essa figura da revolução. Você me pergunta, enfim, se essa ideia de revolução ela deveria, se ela pode ser pensada como uma grande ruptura ou como esse elemento, vamos dizer, gradativo de transformações que vão se operando num nível molecular e não no nível molar, né, para usar a terminologia do Guattari e do Deleuze. Eu não falaria em nome do Laval e do Dardot, do comum, mas se nós retornarmos ao pensamento do Foucault, o Foucault mesmo tem uma relação ambivalente com a noção de revolução, né? Tem vários momentos em que ele pensa essa noção e atribui essa noção a certa positividade, tem vários outros momentos que são predominantes, onde ele opera uma crítica da noção de revolução, quando ele tem em mente, evidentemente, a revolução tal como pensada no interior dos partidos comunistas, sobretudo. O Foucault é um desses desiludidos dissidentes do próprio Partido Comunista Francês, que não aguentou, já nos anos 50, não aguentou ficar ali no interior daquele universo. Um homossexual não bancou ficar ali nos anos 50. Isso não tem nem só que ver com a questão lá do Khrushchev, com as denúncias, enfim, dos crimes do stalinismo, etc. Como é que o Foucault, quando ele pensa a noção de revolução, ele pensa essa noção de revolução sobretudo, não exclusivamente, mas sobretudo a partir dessa ideia de que a revolução ela não pode ser simplesmente uma tomada do poder, mas que ela tem que ser o processo de submissão à crítica do poder. Né? O Foucault ele tinha muito, vamos dizer, um certo temor, né, de que a tomada dos meios de produção como essa instância, efetivamente, a partir da qual se operaria abruptamente a revolução, ela manteria todo um conjunto de superestruturas de poder intactas e que manteriam ou até agravariam as relações de dominação e de, vamos dizer, de alienação, na terminologia que o Foucault utilize, mas de subjugar e de produzir assujeitamentos. Então, Foucault, quando pensa a revolução, ele não consegue pensar a revolução à maneira marxista, mas ele tem de imaginar que essa revolução ela somente pode se dar e ter algum sucesso na criação de algo novo na medida em que as relações de poder estejam submetidas ao crivo da crítica. E a Butler também não é uma pensadora da revolução, mas é uma pensadora da crítica, não é? É a ideia de que é imprescindível você submeter os processos de normalização, de coisificação das relações humanas a processos de crítica e de trabalho de transformação de si, do outro, do mundo. Quer dizer, sobre a coisa da inovação, olha, realmente não saberia dizer, né? Não acho que o Foucault, Butler, Arendt, que eles depositariam na ideia do avanço tecnológico, né, vamos dizer assim, o avanço tecnológico no âmbito dos meios de produção seria capaz de produzir efeitos democráticos, né? Um pouco essa ideia de que, olha, veja, podemos ultrapassar nós temos capacidade de produzir alimentos de maneira a que nenhum ser humano passe fome no mundo. Quer dizer, nós temos essas condições do ponto de vista tecnológico, mas o elemento tecnológico ele não tem autonomia suficiente para determinar o uso político que dele será feito. Portanto, uma revolução ela não depende de uma revolução no âmbito da tecnologia. Aliás, as revoluções no âmbito da tecnologia podem, inclusive, agravar desigualdades já existentes. Parece que eles estão mais preocupados com esse tipo de problema. Mas eu sei que eu não respondi a tua pergunta, mas também um pouco por falta de lastro meu aí para lidar, talvez com algumas determinações do que estão implicados aí no que você falou. À luz dos pensadores
que você, enfim, está trazendo aqui para essa discussão, o que você acha que falta na espinha dorsal da democracia brasileira, que é tão curta, tão frágil, né? O que falta para ela estar mais fortalecida? Seria também esse ponto da tolerância, que é tudo que a gente não tem hoje, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Falta muita coisa, né? Eu acho assim que, em primeiro lugar, o processo de exclusão social da nossa sociedade é muito grave, não é? E ele tem essa raiz assim de natureza da colonialidade, da colônia, do colonialismo, de um colonialismo que jamais foi de todo superado, né? O que é muito interessante às vezes pensar é como é que as transformações políticas e institucionais elas se dão, mas elas deixam um resto. E esse resto opera e gera, vamos dizer, efeitos de longa duração. Eu acho que um dos grandes méritos assim da noção de necropolítica atualmente, né, proposta pela Shirley Bembe, é justamente pensar essa perduração dos efeitos de uma política colonial, efeitos de longa duração. Né? Claro que isso não é suficiente por si só, porque você tem nos Estados Unidos, foram uma colônia escravocrata, óbvio, eles tiveram uma guerra de secessão em torno disso, eles tiveram a constituição de um regime de apartheid, eles tiveram também a constituição de movimentos civis pelos direitos de igualdade política e de inclusão da população negra, etc. Eles têm uma realidade que é distinta da nossa, que também carregamos conosco uma pesadíssima herança de exclusão social derivada de um regime escravocrata que durou 300 anos, mas cujos efeitos continuam perdurando. Eu acho que um dos grandes problemas, no nosso caso, é a naturalização da desigualdade. Eu acho que ela é tão gritante, ela é tão pervasiva, ela é tão permanente, que a gente tende a achar que isso é meio que da natureza das coisas, que isso está aí, sempre esteve, e a gente precisa, né, vamos levando, nós vamos levando. Então, um primeiro aspecto que me parece, né, é a desconstrução, o que falta, né, para a nossa democracia. Falta abrir os olhos para a natureza social, política, econômica, racial, dos nossos processos de exclusão, que são múltiplos. Não é? E aí talvez a gente consiga engatar um segundo aspecto. Não é? Quando a gente fala em políticas de tolerância, e de fato, né, o Levitsky e o Ziblatt, no livro Como Morrem as Democracias, eles apontam esse elemento. Não é? Eu gostaria de, na esteira deles, eu gostaria de, vamos dizer, dar mais cor, mais concretude e vivacidade para essa ideia das polarizações que excluem, vamos dizer, como você falou, né, um comedimento entre as forças políticas. Né? Qual que é a tese do livro? De que as democracias elas morrem por dentro, de que hoje em dia a democracia não termina com um golpe, com os tanques na rua, etc. Que a democracia ela vai sendo erodida por dentro e que um dos fatores principais dessa erosão é justamente esse processo de agravamento de polarizações, de tensões que vão criando uns contra outros, ou nós contra eles. Ora, eu gostaria de acrescentar essa figura que me parece um pouco abstrata e que acaba recorrendo a essa figura da tolerância, que me parece que, tudo bem, ninguém vai fazer a defesa da intolerância, mas me parece que a ideia da tolerância ainda comporta um quê de dizer, tudo bem, você é inferior, você é preto, você é bicha, você é louco, você é isso, mas eu tolero, tudo bem, vamos... Me parece assim que a gente precisa ir além e pensar que a construção desse foco de polarização na nossa democracia, isso a gente está vivendo desde 2015 de maneira muito evidente,
de que o nós contra eles, não é? Essa lógica de unificação de uma totalidade nacional, que é verde e amarela, que é o homem de bem, ela opera a partir necessariamente da exclusão de todo um conjunto de alteridades. E o que eu quero chamar a atenção é para o fato de que essas alteridades, esses outros, esses que estão sendo excluídos, eles já vinham excluídos. O que está acontecendo aí é um agravamento do processo de exclusão. Então não é à toa que se instaurou isso que vários autores têm chamado de pânico moral, né? Essa é uma categoria que uma teórica norte-americana, Gayle Rubin, utiliza, o pânico moral, para pensar todos esses processos de acirramento de polarizações políticas ao longo do século XX nos Estados Unidos. Então ela usa essa noção de pânico moral, porque isso justamente, esse pânico moral, ele recai sobre as mulheres, sobre os negros, as populações indígenas, LGBTs, todo vamos dizer, um conjunto de maiorias, mas que do ponto de vista da relação com as normas, são minorias. Esses são os nossos outros. Os pobres, os negros, os índios, as mulheres, LGBTs. É todo um conjunto de outros que começa a não ser reconhecido como parte de um nós. Ora, você some isso com um longo processo de enrijecimento de desigualdades e de exclusões, nós temos aí dois elementos cruciais que fraturam a espinha dorsal da nossa democracia. E me parece realmente surpreendente que os teóricos, cientistas políticos, historiadores, mesmo filósofos da política, que eles não consigam compreender a radicalidade desse processo de estigmatização e exclusão de todo um conjunto de populações como elemento central de fragilização e crise de uma democracia. Quer dizer, isso é um elemento a mais que é mencionado nas análises que pontuam a crise da democracia. E do meu ponto de vista, isso não pode ser um elemento a mais, justamente porque são essas as categorias que, quando se organizam e agem politicamente, conferem dinamismo, vigor a uma democracia. Quer dizer, um pouco essa ideia de que uma democracia forte não é uma democracia estabilizada, uma democracia que encontrou a sua forma de perfeito equilíbrio entre defesa e exercício das liberdades individuais e coletivas e exercício da soberania popular. Dessa fórmula nem sequer existe. Mas a democracia forte é essa democracia na qual as lutas políticas vão alargando as condições estruturais do próprio exercício da cidadania. Não existe projeto ideal de democracia, não existe democracia ideal implantada em lugar nenhum do mundo. Alguém poderia até dizer que a democracia é um sonho. Ela não tem democracia no sentido em que a gente pudesse talvez dizer digna do nome. O que tem são democracias realmente existentes, vamos chamar assim. Pois bem, como é que essas democracias se transformam? Com as lutas políticas desses que são os outros. Qual que é o grande problema hoje nosso? O agravamento de processos de exclusão até o ponto do abandono. Até o ponto em que a gente chega aí na pandemia, tem quase 115 mil mortos, e beleza. Não tem, e segue o jogo. Não é vida que segue, como disse o presidente. Quer dizer, quando a gente chega nesse ponto, não tem como a gente não reconhecer a crise e a dramaticidade catastrófica da nossa crise. O que não tem nada a ver com catastrofismo, porque o futuro está indeterminado, está aberto, e a gente imagina que a gente possa sair dessa. Mas sair dessa me parece que é apostar numa democracia que não é meramente tolerância em relação ao outro, mas que é efetivamente uma inclusão, e para voltar àquilo que eu tinha dito ao Tomás, uma inclusão do outro que reconhece que nós mesmos somos também outros, e que, portanto, temos de nós mesmos nos submeter muito constantemente a processos de reavaliação, de trabalho, de crítica de nós mesmos, da nossa cegueira. Então, a primeira pergunta
em relação ao que a gente discutiu já sobre o neoliberalismo, é a seguinte: existe algo de realmente novo no neoliberalismo, ou, na verdade, apenas o velho capitalismo depois da reforma protestante, digamos? Porque eu lembrei do Weber, que escreveu há mais de um século atrás, como que ele já, nos seus escritos, denunciava, não sei se denunciava porque não tinha o caráter de denúncia, mas já indicava como a racionalidade técnica, instrumental, em relação a fins, como ela estava dominando já o mundo à sua época, não é? Como ele via, ele fazia uma crítica aos economistas da sua época, inclusive, que não eram ainda neoliberais, nem sei se eram, talvez liberais fossem, mas ele já tinha uma crítica aos economistas, porque ele via nos economistas uma confusão entre meios e fins. Eles estavam tão tomados pela racionalidade técnica relativa a fins, que a noção de eficiência se tornava quase um deus. E eles esqueciam que, quando a gente fala de eficiência, nós falamos de meios para chegar a certo fim. Quando a gente fica muito encantado com a noção de eficiência, a gente para de pensar para quê? Eficiente para quê, finalmente? Onde é que nós queremos chegar? Vira a eficiência pela eficiência, a racionalidade técnica por si só. Então, já me parece que ali, no Weber, a gente via uma denúncia do que o Habermas, mais recentemente, iria chamar da colonização do mundo, da vida, pelo sistema, não é? Pela racionalidade técnica. Então, eu me pergunto, o neoliberalismo tem algo de novo, ou será que não tem ali uma... para usar um termo absolutamente fora de contexto, mas uma genealogia ali que nos remeteria já ao Weber. E aí veio a meia pergunta ali que eu vou colocar mais, porque eu lembrei que o Weber, com alguma preocupação, ao ver esse domínio da racionalidade técnica, que ele também associava à legitimidade legal burocrática, né? Ele vai dizer que uma possível alternativa a isso seria o carisma. Então, um líder carismático seria aquele que conseguiria, em certa medida, romper com esse domínio da técnica, esse domínio da racionalidade instrumental. O Weber morreu antes da ascensão do nazifascismo, então não viu quais seriam os perigos do carisma, não é? Mas eu me pergunto, pensando nas consequências que nós temos visto do neoliberalismo, se você quiser, enfim, dessa dominação da economia por outras esferas da vida, a criação de situações de precariedade para muita gente, eu me pergunto me parece que você disse que o populismo de direita ele já seria uma resposta a essa precariedade, não é? A esse avanço da racionalidade técnica, criando então um nós contra eles. Mas eu me pergunto, então, a partir dessa ideia do Weber, que o carisma seria uma resposta à racionalidade. Finalmente, o populismo de direita, o populismo autoritário, ele se contrapõe a esse neoliberalismo, a esse domínio da técnica, ou, ao contrário, ele o reafirma em alguma medida? Enfim, queria saber a sua opinião sobre isso. Se o liberalismo é novo ou não é novo, né? E do ponto de vista do Foucault, ele é novo. Ele é novo, enfim, o Foucault, ele justamente ele está fazendo uma análise no final dos anos 70, não é, sobre sobre o liberalismo, e é justamente no nascimento da biopolítica, é no final do livro justamente que ele vai introduzir a análise do neoliberalismo, e ele vai dizer que o neoliberalismo ele não é uma radicalização, ele não é um agravamento, ele não é uma acentuação daquilo que já era o liberalismo ou o velho capitalismo, mas que ele introduz um elemento novo, e o elemento novo não tem que ver, do ponto de vista do Foucault, com uma certa transformação qualitativa tecnológica dos meios de produção, não é por aí, é uma mudança na natureza das relações de poder,
ou na tecnologia de poder que está pressuposta no regime neoliberal, e é, portanto, também uma transformação da própria subjetividade neoliberal em relação ao sujeito do liberalismo. O Foucault vai nos dizer que o sujeito do liberalismo é o sujeito de direitos. É o sujeito de direitos que, ademais, vende sua força no mercado de trabalho, a sua força de trabalho no mercado. Né? São homoeconômicos e sujeito de direitos, eles vão ter disputas e tensões internas ao longo do século XIX, do século XX, mas que com o advento do neoliberalismo você teria também o advento de uma nova figura da subjetividade. Né? E o Foucault vai mostrar que a Constituição, talvez o Foucault tenha sido, vamos dizer, premonitório em relação, talvez ele não tivesse exemplos já tão vívidos dessa nova subjetividade no final dos anos 70, assim como para nós hoje isso me parece alguma coisa bastante palpável, né? Não parece nenhuma abstração conceitual, que é essa ideia do sujeito empreendedor de si mesmo, que é o resultado dessa fusão, dessa acoplagem, dessa associação entre o homo economicus, o agente econômico, e a tal teoria do capital humano, por meio da qual o sujeito econômico ele tem de ser responsável pelos seus próprios rendimentos, que faz com que hoje, por exemplo, você não tenha mais classe trabalhadora, mas você tenha a classe colaboradora, você tem o colaborador, não é? Você tem você tem o empreendedor vendendo flanelinha, é um micro, é um nano empreendedor, se quisermos brincar. Enfim, então você tem essa ideia de um sujeito que constitui a si mesmo na medida em que ele adere a um conjunto de demandas normativas vindas do mercado concorrencial. E é assim, por exemplo, que você está o tempo inteiro, a lógica das redes sociais é exatamente essa. A lógica dos likes, a lógica, enfim, de acumulação simbólica de poder por meio de apoiadores. Então você tem hoje a figura desse digital influencer, que é, por definição, talvez seja o modelo máximo, não é, da figura do neoliberalismo, que é alguém que vive de consumir aquilo que ele o produto pelo qual ele faz a divulgação para o outro, não é? Então, essa ideia de uma adesão do sujeito à sua própria subordinação a preceitos que lhe são estranhos, essa é uma ideia que transforma, enfim, a natureza mesma do sujeito. Né? Então, Foucault vai dizer que o sujeito do neoliberalismo ele é muito mais facilmente capturável. O Dardot e o Laval vão dizer, por exemplo, para voltar ao Weber, não é que tem uma gaiola de ferro da racionalidade institucional e burocrática que aprisiona o sujeito. É o sujeito que cria a sua própria gaiola de ferro. Não é? Uma gaiola que é, inclusive, flexível, quase uma gaiola de ferro kafkiana, não é? Em que o vão é suficientemente amplo para você escapar, mas você permanece dentro da gaiola de ferro. Então, desse ponto de vista, o neoliberalismo ele impõe uma transformação no plano mesmo da constituição das subjetividades. E isso é uma coisa que continua sendo explorada, né, por Dardot, Laval, Wendy Brown, vários outros. Com relação à questão do populismo de direita, não é? Se a via do carisma seria uma maneira de operar uma ruptura com esses processos de constituição de unidades, né, o nós contra eles. Quer dizer, o Weber, ele efetivamente, acho que ele morre em 24, né? Imagine, pobre do Weber, se ele tivesse sobrevivido mais 10 anos, ele já morreu profundamente deprimido. Imagine se ele tivesse visto a ascensão de Hitler, né? Ou mesmo o domínio do fascismo italiano, etc., se tivesse visto isso. Me parece que não, eu não consigo ver o populismo de direita como sendo capaz de quebrar
esse processo de formação de unidades nacionais por meio de processos de exclusão. Me parece ao contrário, que o populismo de direita ele se alimenta exatamente desse processo. Não é? Então, se tem alguma coisa que é comum a Bolsonaro, Trump, Orbán, o líder da Polônia, etc., e a gente pode ir multiplicando os exemplos, é justamente esse processo de definição do que pertence, do que é nacional, do que é nosso, com relação a essas supostas exterioridades, que no nosso caso aqui, Brasil, é a oposição homem de bem comunista. Quer dizer, eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que essa oposição, justamente porque ela ganha esse ar de caricatura, de bobagem, parecem dois espantalhos vazios, ocos, é justamente porque ela assume esse caráter de espantalho que ela é muito perigosa. O espantalho, enfim, se ele existe é porque ele produz efeitos, né? Então é óbvio que não existe nem o comunista nem o homem de bem, mas esses dois espantalhos, e justamente porque eles são como caricaturas, eles produzem efeitos terríveis. Tanto porque eles produzem efeitos de medo, né? O fantasma não existe, mas ele apavora, quanto também pelo fato de que, quando nós consideramos que são caricaturas, a gente fecha os olhos. Não, isso é clichê, isso é bobagem, não há nada por debaixo, não há nada o que pensar nessa contraposição. E me parece que sim há. Né? E eu acho que a gente não vai entender a lógica do bolsonarismo sem entender essas contraposições. Então, no livro, eu tento explorar também esses aspectos. Né? Eu não mencionei muito o livro, mas muito do que eu estou falando aqui está lá no livro. O livro é pequenininho, mas tem bastante coisa. Mas eu vou fazer aproveitando a ocasião, que é o fato de o André ser um estudioso de Heidegger, e muitas vezes aqui nós tangenciamos ou batemos de frente com temas caros ao Heidegger, e é raríssimo a gente ter uma oportunidade tão boa de explorar um pouco mais isso aí. Eu quero justificar por que eu vou perguntar. Esta semana, a Apple bateu a marca de valor de mercado de 2 trilhões de dólares. Em junho, ela tinha cruzado 1,5 trilhão de dólares. A Apple, com Facebook, Amazon, Google, que é a Alphabet e tal, as 5 maiores, tem a Microsoft também, da tecnologia, elas detêm algo como 20% do valor de um grupo de 500 empresas. Eu não vou me demorar nesses dados e nem é o caso. Pelo seguinte, é um triunfo da técnica arrasador. E é um triunfo de uma técnica que incorpora uma inteligência própria que torna evidentes os traços de desumanização dos processos políticos, do exercício do poder, das formas de exclusão. E aí que eu gostaria de colocar a minha pergunta. Nós temos, diante de nós, algo que se encontrava desenhado nos textos de Heidegger. É disso que se tratava? Não quero especular sobre a proximidade entre Heidegger e o nazismo, porque me parece que, no fundo, ele não via razões, embora não tenha dito isso, para que a gente
acreditasse tanto em democracia. Democracia seria um aspecto irrelevante, talvez, eu digo isso, mas o triunfo da técnica que está aí, lembra Heidegger a você em que termos? Essa é a minha pergunta. Eu trabalhei muito essas questões no livro anterior, lá, o Vidas em Risco. Tem muita coisa lá sobre esse tema em particular. Eu diria que, de lá para cá, o Heidegger tem sido o autor do qual eu mais me afastei. O último texto que eu publiquei sobre Heidegger foi em 2014. Tem que ver lá com aquela publicação, a publicação vir a público daqueles cadernos negros, né? Então, o último texto que eu escrevi sobre Heidegger tinha que ver justamente com aquilo, né? Ele foi publicado na revista O que Nos Faz Pensar, que é a revista de filosofia da PUC do Rio, né? Então, é o último texto que eu publiquei sobre Heidegger, está lá sobre isso, e é um pouco um acerto de contas do meu engajamento, do meu interesse com a filosofia heideggeriana. Mas isso não quer dizer que eu acho que o Heidegger, que a gente deveria pegar, transformar, enfim, as certas limitações e problemas graves do pensamento heideggeriano em anátema, e a gente achasse que a gente pode jogar a filosofia heideggeriana na lata de lixo da história, como inclusive vários autores no mundo inteiro pretenderam fazer. O que é uma tolice, porque esses autores são anões fazendo xixi no pé da estátua, e isso não vai gerar absolutamente nada, mas houve todo, não é? A cada 20 anos, né, tem um autor alemão que diz que a cada 20 anos tem uma onda de imprecações contra o pensamento do Heidegger, né? E a última onda explodiu justamente em 2014. Depois eu parei de acompanhar, deve ter tido mais coisa, mas enfim. Então, assim, o pensamento heideggeriano sobre a técnica, ele me parece que tem uma atualidade, uma profundidade, e que ele não está superado na sua integralidade. Não é? Essa ideia, enfim, de que nós estamos em meio a um acontecimento que o Heidegger chama de técnica moderna. Ele vai inclusive dizer, com teses ontológicas complexas, mas que podem ser simplificadas. Ele vai dizer que a figura do ser na nossa época é a figura da técnica, e da técnica moderna. E o que a técnica moderna faz, ao contrário da técnica antiga? Enquanto a técnica da antiguidade ela se acoplava ao elemento que ela transformava, a técnica moderna ela dispõe desse elemento que ela fagocita, né, que ela se apropria dele, dispõe dele, assim como dispõe de nós. Nós temos um pouco essa imagem, né, de que os instrumentos técnicos, por exemplo, um celular, a rede de WhatsApp, de que a gente usa aquilo ali, mas que a gente não é usado por aquilo ali. E a gente é usado por aquilo ali. A nossa subjetividade ela está sendo moldada e constituída e usada pela rede. Então, assim, eu acho que o Heidegger tem milhares de coisas extremamente importantes para a gente. Cara, o Heidegger é um cara que, quando ia muito longe no contemporâneo, ele pensava em sociedade cibernética. Mas, do ponto de vista assim, da caracterização desses elementos ontológicos, né, essenciais a respeito do nosso presente, ele chamou a técnica, o termo, ele dizia que a essência da técnica era o que ele chamava de Gestell, e que pode ser, eu traduzi como dispositivo, no sentido de que a técnica moderna é exatamente isso que dispõe de tudo aquilo que ela toca. Não é? Ou seja, a gente não usa a técnica, a gente é usado pela técnica. Vai muito por aí. E o movimento frenético disso, ele em vários momentos chamou isso de maquinação, Machenschaft. Bom, acho que tem uma pertinência, uma atualidade, um vigor impressionantes. Mas o que acontece? Aí a gente volta para essa última entrevista do Heidegger, que tem inclusive o título da frase que eu vou mencionar, né, em que ela foi dada para Der Spiegel, a revista alemã, antes dele morrer, com a condição de que aquilo fosse publicado depois da morte. Quando ele morre em 76,
publica-se essa entrevista e acho que sai com o título Somente um Deus pode agora nos salvar. E ele está refletindo sobre o império da técnica, não é? Ora, quando ele diz somente um Deus pode agora nos salvar, inclusive ele comenta, olha, democracia, bom, deixa para lá, você não consegue, não tem poder algum em relação à técnica, né? Então Heidegger meio que nos deixa de mãos abanando, vamos dizer assim. Ele constrói todo um diagnóstico filosófico do presente que me parece extremamente atual e eu diria mesmo incontornável se a gente quer pensar a técnica. Não tem como deixar o Heidegger de lado, e a técnica é um elemento decisivo do nosso mundo. O problema é o seguinte, é que, do ponto de vista heideggeriano, a gente tem um diagnóstico para um mal que acaba sendo como que incurável, não é? Somente um Deus pode agora nos salvar. E me parece, então, que desse ponto de vista, o pensamento do Heidegger não tem como nos levar para o plano, enfim, da gente lidar, na medida do possível, com aquilo que pode ser feito, não é? Mesmo, assim, a resposta heideggeriana mínima que ele deu para a questão da técnica, ele chamou de serenidade, enfim, que é um pouco um reconhecer que se é usado pelas coisas e manter uma atitude de serenidade ou de deixar ser, de não tentar querer controlar propriamente a técnica, porque quanto mais você quer controlar, mais você é controlado por ela. Mas me parece que essa é uma relação que nos deixa à mercê do quase nada. E a gente tem, enfim, problemas muito urgentes e concretos que, mesmo que a gente não possa solucionar todos os dilemas que estão implicados no predomínio da técnica, não é por causa disso que a gente deixaria de lado todo um conjunto de tarefas políticas que me parece que estão, em alguma medida, ao nosso alcance. Então, me parece que há um problema com o pensamento do Heidegger, que é o de nos colocar numa posição que, vamos dizer, que é complementar, que é ou bem de um desespero contido, ou bem de quase de um cinismo, no sentido de que, bom, mas o que eu posso fazer, não é? Dado isto, posto isso, eu posso meditar, né? Eu posso refletir sobre o ser, eu posso tentar pensar uma outra relação que não seja uma relação de cálculo e disposição das coisas. Mas me parece que a gente deixa de lado todo um conjunto de elementos concretos da nossa vida cotidiana que tem que ver com o âmbito da política, ou, no limite, que tem que ver com aquilo que, ainda que muito difícil, pode ser objeto de uma transformação. Tudo isso cai fora do âmbito dessa reflexão meditativa ontológica. E é um pouco no contexto de uma aproximação do meu pensamento com o contexto das lutas mais concretas que eu fui me afastando da coisa do Heidegger, mas também aí teria outros determinantes que aparecem ali nesse texto que eu referi aí do que nos faz pensar, não é? Que é a análise de um livro que o editor dos Cadernos Negros, o Peter Travny, ou de alguns dos volumes dos Cadernos Negros, né, o Peter Travny, ele editou isso, ele escreveu um livro, ele veio para um evento do qual eu participei, que era no Colóquio Heidegger, ele participou, eu fiz uma discussão do livro, debati com ele, coisas que eu concordava, coisas que eu discordava, e depois eu publiquei esse texto como uma espécie de acerto de contas. O que me interessava e ainda me interessa essa figura do diagnóstico filosófico do presente, mas começou a ficar muito forte essa ideia de que você tem um sobrevoo tão amplo, de tão amplo espectro, que o detalhe da particularidade desaparece. Né? E essa era a crítica que a Hannah Arendt fazia ao Heidegger, que ele era o rei oculto no domínio do pensamento, mas que ele era incapaz de julgar. Ora, o juízo é justamente esse pensamento que desce ao caso particular. E o Heidegger não conseguia fazer isso. E quando fez isso, aderiu ao nazismo. Um nazismo metafísico. Nunca foi o nazismo propriamente dito. Mesmo nos momentos em que ele mais se aproxima do léxico, do jargão nacional-socialista,
a coisa nunca casa completamente. Não é? Ele tem um nazismo metafísico na cabeça dele, ao qual ele aderiu, e do qual ele nunca deixou de estar aderido, que é muito louco. Né? E a Hannah Arendt, ela percebe isso, se afasta dele, ainda que ela tenha, né, toda uma relação de elogio, de deferência e de gratidão em relação ao Heidegger, que foi quem a projetou como ser pensante. Né? Mas obrigado, Eugênio. Me permite. Não, eu que agradeço. Eu que agradeço, que resposta maravilhosa. E você fala que o Heidegger a projetou como ser pensante, a projetou em dois sentidos do verbo projetar, porque um pouco ele a concebe, né? Ele a forma e depois lança de alguma maneira. Mas E é muito louco isso, porque assim eles têm esse caso de amor e esse, não é? E tem, vamos dizer, você imagine você chegar com 18, 19 anos, né, uma moça brilhante, e aí tem aula com Husserl, com Bultmann, com Heidegger, com Jaspers, ela cai no ambiente, né? E o Heidegger se fascina por ela por ele. Não é à toa que em 33, enfim, vai ser uma decepção profunda para ela, da qual talvez ela nunca se recupere. Ela rompe com ele com uma violência impressionante, eles vão reatar os laços em 49, 50. Eles se encontram na Alemanha, depois que ela já publicou Origens do Totalitarismo, está para publicar, ela já mudou, ela já não quer voltar para a Alemanha e tal, e ela vai uma vez para a Alemanha para uma missão, um trabalho onde ela tem, ela manda uma notinha, ela está em Freiburg, ela manda uma nota sem assinar para a casa do Heidegger, estou no hotel. Em 5 minutos o bicho aparece ali e eles reatam uma relação no nível, enfim, de dois grandes intelectuais, né? Mas então ela tem essa coisa de uma projeção, de uma rejeição e de um reatamento, né? O texto mais bonito que ela tem sobre o Heidegger o Martin Heidegger faz 80 anos, que está naquela coletânea Homens em Tempos Sombrios. É o texto que diz tudo ali, diz o amor, que diz, enfim, a devoção e dá também o limite do distanciamento e da crítica. É bem legal. Thank you.